algum colega que, porventura, não pôde estar presente virtualmente falando, né, possa acompanhar a aula depois. Vamos fazer aqui a apresentação do nosso carro de hoje. Opa, tá chegando alguém? Pessoal, registrem a presença de vocês no chat, por gentileza. Isso, a Débora se antecipando, como sempre. Então, vamos iniciar aqui. Vamos só... Quem foi que chegou agora, meu Deus do céu? João Pedro, entra aí no Kahoot, certo? Colocar aqui o PIN no chat para o João Pedro entrar. Tá faltando só você, João. Entra aí no Kahoot, a gente começar a nossa competição de hoje. Vamos só esperar o João Pedro entrar no Kahoot para a gente poder começar nosso quiz de hoje. Isso, pronto, o João Pedro entrou. E agora vamos começar nosso Kahoot de hoje, que é sobre relações de recorrência. Bem, gente, relações de recorrência é o primeiro assunto do capítulo 3, certo? Então, com base em uma relação... Aliás, o caso base de uma relação de recorrência, ele tem a seguinte propriedade. Então, a gente está falando sobre pensamento recursivo, que é o tema do capítulo 3, é o pensamento recursivo. Então, em uma relação de recorrência, nós vamos ter dois casos, o caso base e o caso recursivo. Então, eu quero saber qual é a propriedade que o caso recursivo tem. Vocês já assinalaram aí, apenas uma pessoa acertou, né? Que o caso base, ele não é recursivo, certo? Bom, vamos tentar analisar aqui as respostas que vocês deram, para a gente poder compreender melhor, né, como é que está o entendimento de vocês a respeito desse assunto. Gente, no capítulo 3, nós vamos falar sobre o pensamento recursivo. O pensamento recursivo é algo muito presente na matemática e principalmente na ciência da computação. Vocês que estão no segundo período, muito provavelmente já trabalharam com alguma linguagem de programação na qual vocês implementaram programas recursivos. O mais clássico de todos é aquele programa para calcular fatorial, certo? Então, a nossa viagem no pensamento recursivo vai começar estudando as chamadas relações de recorrência, certo? Então, toda relação de recorrência, ela é composta por um ou mais casos base e um caso chamado caso recursivo. A principal característica do caso base é que ele não é recursivo. Por quê? Porque o caso base, ele serve para parar a execução do algoritmo, vamos dizer assim, certo? Se você não tiver um caso base numa relação de recorrência, o que é que vai acontecer? A relação de recorrência, ela vai entrar num loop infinito, né? E se a gente pode utilizar a relação de recorrência como base para construir programas recursivos, então você teria um programa que também entra no loop infinito, né? Apenas uma pessoa acertou, né? Os dois que marcaram aqui o caso recursivo devem ter se confundido, né? O enunciado da questão pode provocar uma certa, como é que se diz, confusão, e a opção laranja, que diz assim, é o primeiro caso a ser verificado, ela não está completamente errada, né? Então, essa questão aí, essa primeira questão, eu poderia dizer que a alternativa azulzinha, né, que ele não é recursivo, ela é a mais certa, é a que tem digamos assim, é a mais certa da certa. Então, de uma certa maneira, a gente podia dizer que tem duas respostas corretas. Só que essa opção aqui também poderia ser considerada, de certa maneira, uma resposta correta, né? Então, vou verificar depois o relatório que o Kahoot fornece no final para dar alguma pontuação para os dois que marcaram a alternativa laranjinha, tá certo? Vamos avançar aqui. Beleza? Nossa amiga Deb pontuando aí, né? Vamos lá, mas ainda temos 4 questões para a gente poder verificar o que vai acontecer. Verdadeiro ou falso? O caso base impede que a relação de recorrência entre em loop infinito. Bom, aí todo mundo tem que acertar. Eu vou até me calar. Show de bola. Então, dispensa comentários, porque eu acabei de falar para vocês qual é a utilidade do caso base. É justamente impedir que o algoritmo, que o programa entre no loop infinito. Certo? Vamos lá. Então, aqui já não houve mudança aqui no pódio, né? Está todo mundo nas mesmas posições, mas ainda temos 3 questões. Certo?
Bom, qual o valor de m para um n igual a 6? Então, o que, é que vai acontecer? Nós temos aqui uma relação de recorrência. Eu dei bastante tempo, porque vocês vão precisar calcular esse mn aí, né? Certo? Vocês vão utilizar essa relação de recorrência e vão calcular, né, ele para um n igual a 6, correto? Então, fiquem à vontade aí para calcular, enquanto eu espero aqui. Até me calar um pouquinho, deixar só a musiquinha tensa. Eu acho interessante que o Kahoot coloca quando a gente coloca muito tempo, o sistema coloca uma musiquinha assim bem lenta. À medida que o tempo vai passando, ela começa a ficar mais tensa a música. Somente uma resposta até agora. Como vocês devem estar observando, o processo de realizar o cálculo, ele é trivial, porém tanto trabalhoso, né? Fazer um cálculo desse na mão dá um trabalho danado. O ideal é escrever um algoritmo, implementá-lo numa linguagem de programação qualquer, e aí simplesmente correr para o abraço, certo? Olha, 2 respostas. E o tempo vai passando. Temos ainda 2 minutos, pouco menos, 2 minutos. 3 respostas. Opa, olha aí a coisa melhorando. 4. Vamos ver se antes de terminar o tempo teremos todas as respostas. Confiram se o cálculo de vocês está correto. Eu não sei se dá para mudar a opção que você escolheu uma vez que você assinalar a resposta. Eu nunca participei de um Kahoot como jogador, né? Qualquer dia desse eu vou experimentar. Pode não, João? Ixi, Mário, então pronto. Tocou, morreu. Eita. Então só pode escolher a opção. Opa, show de bola. A maioria acertou, muito bem. Talvez esse que errou deve ter se confundido em alguma etapa do cálculo, isso é natural, não se preocupe. Bom, como essa questão é uma questão bastante trivial, que envolve apenas cálculo, uma coisa bem mecânica, certo? A gente pode deixar para fazer comentário lá no segundo tempo, certo? Sim, a maioria acertou, João. Jailson, eu posso deixar para a gente ver no segundo tempo essa questão. Essa questão é basicamente só calcular, certo? Entendido? Então, a resposta correta era a verde, todo mundo errou, né? Certo? Eu tinha achado que vocês tinham acertado, né? Mas eu me confundi. Ok? Bom, vamos deixar o processamento dela. Achou que era 5, né, Rodrigo? Poxa, então talvez tenha sido isso. Bem, vamos lá, avançar. Né? Não houve modificações no pódio, né? Ninguém acertou. A gente corrige ela, a gente faz ela no segundo tempo, certo? Vamos lá. Numa relação de recorrência, os casos sucessivos do problema são construídos a partir de casos anteriores. Isso é verdadeiro ou falso? Veja bem, ó. Numa relação de recorrência, os casos sucessivos do problema são construídos a partir de casos anteriores. Está muito fácil isso daí, está muito tranquilo também. Certo? Show de bola. Todo mundo acertou. Graças a Deus. Então, gente, a ideia básica de uma relação de recorrência é que você precisa dos casos anteriores para construir o novo caso. Ou seja, cada novo caso é construído a partir dos casos anteriores. Então, no exemplo anterior, né, na questão anterior que você via ali o n-1, aquele n-1 está indicando que
aquele dali, aquele objeto, aquela estrutura, se refere ao caso anterior ao caso que você está resolvendo. Então, uma vez que você tem isso em mente, fica muito fácil você construir suas relações de recorrência por conta própria. Então, no nosso segundo tempo, eu selecionei algumas questões da lista de exercício dessa sessão de relação de recorrência para a gente discutir, comentar. Eu vou resolver os exercícios e principalmente comentar com vocês, beleza? Vamos agora para o nossa última questão, certo? Essa questão vai definir o nosso pódio. Vamos lá? Então, um quiz. Uma árvore binária é completa se... O conceito de árvore binária foi apresentado para vocês já nos finalmente desse capítulo, certo? Aliás, dessa sessão. Do capítulo não, a gente está começando o capítulo agora, né? Então, vejam bem. O que é uma árvore binária? Né? O próprio nome binário já dá uma ideia para vocês do que vem a ser ela. Né? Então, numa árvore binária, ela é completa se todas as folhas têm profundidade n e alguns vértices não folha têm 2 filhos, ou todas as folhas têm profundidade n e alguns vértices não folha têm 3 filhos, todas as folhas têm profundidade n e todo vértice não folha tem 2 filhos, ou todas as folhas têm profundidade n e todo vértice folha tem 2 filhos. Vejam que as opções, elas são muito semelhantes, são muito parecidas, e isso pode acabar confundindo vocês na hora de colocar a resposta. Então, tenham muita atenção enquanto vocês leem aí as alternativas, correto? Ele está falando de uma árvore binária completa. Lembre-se bem, é uma árvore binária, ela é completa quando? Quando é que ela é uma árvore binária completa? Né? Opa! Foi outra questão que vocês deram uma derrapada legal. Bom, eu tô achando que vocês não assistiram com muita atenção o vídeo. Aliás, se não me falha a memória, no vídeo... no vídeo eu falo, na aula, no vídeo de pré-aula, eu falei sobre árvore binária. Acho que é o último exemplo que eu apresento lá na pré-aula, certo? Então, tá bom de vocês darem uma olhada nesse vídeo novamente, ou parece que vocês não assistiram mesmo, tá certo? Então, deem uma olhada lá. Isso, ó, o João Pedro lembrou bem, é o penúltimo exemplo que eu apresento. Então, vamos lá. Comentário. Gente, uma árvore binária, toda árvore binária, ela é caracterizada pelo quê? Certo, deve ter sido mesmo, João, essa história conta de folha e galho, isso. Então, vamos lá, vamos tentar lembrar aqui do que é uma árvore binária. Então, toda árvore ela vai ter uma raiz, certo? Então, a partir daquela raiz, eu vou expandir 2 ramos. Então, se eu tenho aqui uma raiz, a raiz X, eu vou expandir um ramo à esquerda e um ramo à direita daquela raiz, certo? E a cada crescimento da árvore, em cada folha, eu preciso expandir 2 ramos. Isso no caso de uma árvore binária completa. Então, como ele diz aqui, ó, todas as folhas têm profundidade n e todo vértice não folha tem 2 filhos. O que é um vértice não folha? Um vértice não folha é aquele vértice, né, que a partir dele você expande outros vértices. Então, no caso dos filhos de um vértice folha, de um vértice não folha, eles são as folhas, certo? É bom vocês irem se acostumando com essa terminologia, né, nó raiz, nó não folha, nó folha, porque quando vocês chegarem no terceiro período, vocês vão estudar estrutura de dados, e em estrutura de dados vocês vão conhecer não somente a árvore binária, mas como outras estruturas. E eu acho que ainda em matemática discreta, talvez a gente trabalhe com algumas árvores, correto? Tá. Então, foi uma pequena confusão, né, Leonardo? Olha, o interessante dessa atividade também é que, pelo que eu estou lendo aqui dos comentários de vocês no chat, vocês já estão sendo capazes de perceber onde foi que vocês cometeram o deslize, cometeram o erro,
certo? Então, isso é muito importante no processo de aprendizagem, é você identificar onde foi que você errou para você poder corrigir, tá bom? Então, não se preocupe que isso é muito positivo. O que é que o João Pedro falou aqui, meu Deus? Na aula eu lembro de ter sido falado de folha e não folha, galho, raiz, aí depois, isso. Beleza, vamos ver aqui como é que ficou nosso pódio. Nosso pódio aqui da relação de recorrência. O João Pedro ficou em terceiro lugar, acertou 2 de 5. O Jailson, 2 de 5 também. E o grande campeão, a grande campeã, nossa amiga Débora, parabéns para a Débora, né? Acertou 3 de 5, segundo Leonardo e a Paulinha, né? Vamos só ver aqui o relatóriozinho completo desse Kahoot. Ó, aqui está dizendo o seguinte, ó, a prática leva à perfeição, permita que os jogadores melhorem com seus resultados competindo com outras pontuações. Então, nesse Kahoot, especificamente, tiveram 3 perguntas que o sistema dele está classificando como sendo perguntas difíceis, porque foram aquelas perguntas que tiveram menor índice de acerto. No caso aqui, a quinta questão teve 0% de acerto, né? A terceira questão também, e a primeira questão que apenas 20% de vocês acertaram. Então, essas 3 questões, né, muito provavelmente eu vou utilizá-las numa avaliação futura, tá certo? Então, eu não sei se eu passei para vocês uma mensagem lá no sistema acadêmico, informando o nosso calendário de atividades. Eu estou devendo ainda uma tarefa para vocês, tarefa 4. Estou devendo também a correção da 2 e da 3, mas semana que vem sai, tá certo? Então, pronto. A questão 3 desse Kahoot, né, João? É isso? Pronto. Então, no nosso segundo tempo, eu respondo ela com vocês, tá certo? Então, eu queria dar agora aquele nosso intervalinho de 10 minutos para a gente poder tomar uma água, ir ao banheiro e tal. E quando for às 10h35, a gente retoma as nossas atividades, correto? Então, vou encerrar aqui a apresentação. Beleza? Parar aqui a apresentação. E também parar a gravação para que a gente possa ter o nosso intervalinho de 10 minutos. Ok? Galerinha, daqui a 10 minutos eu encontro vocês novamente aqui, tá bom? Até mais.